Oi, meu nome é Ana Clara, do primeiro ano D. O meu tema é o que é filosofia. A filosofia teve sua origem na Grécia Antiga, no período clássico, final do século VII e início do VI, antes de Cristo. Segundo alguns registros, essas foram a primeira vez que o homem tentou explicar o mundo de forma lógica e racional, onde a principal preocupação da época era o surgimento da humanidade, e a filosofia se expandiu por toda a história e onde, atualmente, ela passa através de suas evoluções. Muitos acreditam que ela está morta, mas ela não está. A filosofia é um campo do conhecimento que estuda a existência humana e o saber por meio da análise racional. Do grego, o termo filosofia significa amor ao conhecimento. Segundo o filósofo Gilles Deleuze, a filosofia é a disciplina responsável pela criação de conceitos. Segundo ele, a questão da filosofia é o ponto singular onde o conceito e a criação se remetem um ao outro. Por meio de argumentos que utilizam a razão e a lógica, a filosofia busca compreender o pensamento humano e os conhecimentos desenvolvidos pelas sociedades. A filosofia foi essencial para o surgimento de uma atitude crítica sobre o mundo e os homens, ou seja, a atitude filosófica faz parte da vida de todos os seres humanos, que questionam sobre a sua existência e também sobre o mundo, o universo. Eu sou a Giovana Grapeia, do primeiro ano D, e o meu tema é a importância da filosofia para nós. Bom, a filosofia ela é muito importante. Ela é uma forma de aprender a pensar. É o desejo de ter conhecimento para construir a nossa própria opinião. Sem ela, nós estamos ligados ao senso comum, que é o que a maioria das pessoas pensam. Então, podemos dizer que a grande importância da filosofia é ir atrás de conhecimento, questionar e assim obter a nossa própria visão de mundo. Olá, eu sou o Otávio do primeiro ano D. O meu tema é a evolução da filosofia ao longo do tempo. A filosofia terá no decorrer dos séculos um conjunto de preocupações, indagações e interesses que lhe vieram ao seu nascimento na Grécia. No período pré-socrático ou cosmológico do final do século VII ao final do século V a.C., quando a filosofia se ocupa fundamentalmente com a origem do mundo e as causas das transformações da natureza. Período socrático antropológico, do século V ao século IV a.C., quando a filosofia investiga as questões humanas, isto é, a ética, a política e as técnicas. Período sistemático no final do século IV ao final do século III a.C., quando a filosofia busca reunir e sistematizar tudo quanto foi pensado sobre cosmologia e antropologia, interessando-se sobre tudo e mostrando que tudo pode ser um objeto de conhecimento filosófico, desde que as leis do pensamento de suas demonstrações estejam fielmente estabelecidas como oferecer critérios e verdade da ciência.